Quando eu era um pouco mais novo, eu comecei a ler o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Era um dos primeiros clássicos que eu lia na vida, então eu estava bem perdido. Foi até antes de eu iniciar minha graduação em filosofia. Então, como todo bom jovem, eu fui pedir amparo ao tio Google e eu me deparei com um vídeo sobre o autor desse sujeito chamado Guilherme Freire. Eu comecei a acompanhar ele relativamente, vendo outras lives, e o conteúdo dele sempre me chamou muita atenção. Ele coloca, né, uma thumbnail bonitona, um assunto super interessante, e aparece no vídeo todo engomadinho, cheio de livro atrás. E realmente o Guilherme é esse cara, ele sustenta toda essa intelectualidade que ele transmite nos vídeos. Ele é um cara muito cabeça no geral. Mas, recentemente, eu me deparei com uma participação que o Guilherme fez no podcast do Sérgio Sacani, também conhecido como Gordão Foguetes. O corte é um pouco antigo, mas a quantidade alta de views e comentários me preocupam bastante. Nesse corte ele fala sobre o argumento que convenceu ele a acreditar na existência de Deus, e esse argumento é a primeira via do Santo Tomás de Aquino, tal como é apresentado, né, na Suma de Teologia. Eu não vim aqui exatamente para refutar o argumento da primeira via, até porque se trata de um argumento logicamente válido, mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre os vários erros e imprecisões que o Guilherme comete na exposição desse argumento. E antes de começar, eu quero deixar claro que eu entendo que aquilo é um podcast e que o Guilherme provavelmente sairia muito melhor tendo tempo para organizar um roteiro ordenado e tal. Mas a minha preocupação aqui é com a verdade. E eu acredito que se um ouvinte do Guilherme fosse começar a acreditar em Deus com base no que ele transmitiu, aprofundando depois, claro, que ele pelo menos faça isso por bases sólidas. O corte começa com o Guilherme expondo o seu ponto de partida, que é o ateísmo / agnosticismo. Não vou entrar no mérito da distinção do ateísmo e agnosticismo agora. E ele diz que acreditava no seguinte: primeiro, não é possível saber se Deus existe. Ele acreditava na impossibilidade, né, de conhecer a Deus, no impasse epistemológico. E segundo, a igreja é uma instituição manipuladora que serve ao mal, uma questão mais histórica e social. Logo depois, ele começa a explicar qual linha argumentativa fez ele começar a acreditar em Deus, que, como eu disse antes, é a primeira via do Santo Tomás. Trata-se de uma argumentação metafísica, que eles fazem bastante questão de diferenciar de uma argumentação física, mas não se dão o trabalho de explicar qual seria exatamente a diferença entre metafísica e física. Eu explico de forma breve, né? A metafísica é um ramo da filosofia que busca investigar os princípios da realidade. E, na época de Aristóteles, física era o estudo da natureza. Physis em grego significa, a grosso modo, natureza. Ela se difere da metafísica porque a física estuda a natureza, ou seja, ela pressupõe que a natureza ou realidade existe. A metafísica também aceita que a realidade existe, mas ela se preocupa em investigar as bases que sustentam racional e logicamente que a realidade exista e não a lógica de funcionamento interna dela. Na nossa época, hoje em dia, a física, a disciplina física, não é nada mais do que o estudo do movimento tal como apresentado no tempo e no espaço. Essa definição mecanicista da disciplina da física é algo que começa com Newton, e eu não sou um físico nem um entusiasta do assunto, então eu quero deixar claro aqui que eu estou aberto a correções e comentários sobre as coisas que dizem em relação à ciência e à física no sentido moderno do termo no geral. Mas, sobre metafísica e física, o Guilherme menciona que existe uma diferença entre o movimento para os antigos e o movimento para os modernos, né, esse conceito de movimento. Mas ele não deixa bem claro qual é essa diferença. Novamente, eu explico. Para os antigos, o movimento era qualquer mudança estrutural da realidade. Já para os modernos, o movimento trata somente sobre o deslocamento de corpos no espaço-tempo. É possível argumentar que qualquer mudança estrutural da realidade se dá somente através do deslocamento de corpos, mas isso é outra discussão. Um exemplo de mudança estrutural da realidade em que não ocorre deslocamento de matéria, por exemplo, é a maioridade civil. A partir da meia-noite do dia do seu aniversário, de 18 anos, você passa a possuir em ato a potência maior de idade. Nada mudou no espaço físico, mas seu estado civil na realidade social passou por uma mudança. Os antigos e medievais falavam sobre o movimento, lembre-se da definição, qualquer tipo de mudança estrutural da realidade, através do conceito de passagem da potência ao ato. Tudo que se move na realidade se move porque essa coisa possuía antes em potência, ela tinha a possibilidade de mudar, ou que agora ela possui em ato. Eu não vou me estender muito sobre a explicação desse conceito, né, da passagem da potência ao ato, para os antigos medievais, porque o Guilherme explicou bem essa parte, a não ser pelas partes que ele reduz a passagem da potência ao ato a um mero movimento físico, como no exemplo da garrafa. Eu gostaria de deixar claro também a precisão do Sacani de tratar assuntos filosóficos no programa. Isso é prejudicial, eu acho, de certa forma. Ele insiste em dizer que o movimento para os antigos é quase a mesma coisa, ou a mesma coisa que F igual a M ponto A, quando é muito diferente. Que a mecânica quântica diz sobre o mesmo tipo de assunto que sobre a existência de um primeiro motor imóvel, quando claramente são muito distintos.
Depois de eu ter falado sobre essas definições, uma das teses do Guilherme é de que é absolutamente impossível provar a existência de Deus através de argumentos físicos. Físicos aqui no sentido moderno do termo, não é possível fundamentar a realidade se o tipo de discurso que eu estou utilizando para isso é aquele que estuda a realidade tal como ela se apresenta no espaço-tempo, pois o conceito de Deus é justamente, como vamos ver a seguir, imaterial, atemporal e imóvel. Eu absolutamente concordo com isso, seria muito errado, né, querer tentar provar a existência de um ser com essas características utilizando justamente uma ciência que diz sobre o funcionamento da realidade não se preocupando com sua origem. Pior ainda, uma ciência cuja jurisdição é somente o deslocamento de corpos no espaço-tempo, coisa que a gente já admitiu que Deus está fora. O Guilherme também insiste em dizer que a metafísica é uma ciência anterior no sentido de superior, à física, quando deixamos bem claro que a metafísica é uma disciplina filosófica, não uma ciência. Os antigos consideravam a metafísica uma ciência, mas o Guilherme no programa diz: não é possível definir Deus através da ciência, então utiliza a metafísica. Já aí ele admite que a metafísica não é uma ciência, pelo menos não no sentido moderno do termo, o que não é de fato. Porém, eu preciso pontuar o pedestal em que o Guilherme coloca a primeira via, que é um argumento irrefutável, que ele está há 32 anos tentando desmentir esse argumento, é um grande exagero. Notem que em nenhum momento ele considera as diversas objeções que esse argumento recebeu durante o curso da história da filosofia. Ele tenta fazer o espectador acreditar que é um absurdo tentar refutar esse argumento, porque, de acordo com ele, a única premissa que sustenta esse argumento é a causalidade. E se a gente abandona a causalidade, a gente perde todo o progresso científico da sociedade. E o Guilherme diria alguma coisa assim: o que você prefere? Acreditar em Deus ou dizer que todo o conhecimento científico da humanidade é errado, é falso? Eu tô aqui para te acalmar, é possível responder o argumento do Santo Tomás de Aquino sem ter que abrir mão das ciências e da existência da verdade. Antes de responder ao desafio do Guilherme sobre a causalidade, tem uma consideração muito importante. A primeira via do Santo Tomás de Aquino não prova a existência de Deus. Mesmo que aceitemos todas as premissas, a conclusão é verdadeira, até porque o argumento é logicamente válido, ainda não conseguimos provar a existência de Deus. Apenas provamos a existência de um primeiro motor que é atemporal, imóvel e imaterial. O Guilherme até fala sobre isso no corte. Ele diz que a primeira via prova a existência do ato puro e logo em seguida acrescenta e esse ato puro chamamos de Deus, que é mais ou menos o mesmo movimento que o Santo Tomás de Aquino faz. Mas nota o tamanho do salto lógico que existe nessa afirmação. Eu sei que em nenhum momento o Guilherme disse que a primeira via prova a existência do Deus cristão e a conversão dele para o catolicismo, por mais que fundada na argumentação do Santo Tomás de Aquino, como dito por ele próprio. É outro assunto teológico sobre o fé no mistério cristão e outros assuntos que eu vou procurar não me estender muito, porque eu sinto que o Guilherme é culto o suficiente para reconhecer essa limitação do argumento e o assunto, né, sobre qual exatamente é o caminho que faz ele ter a fé de que esse ato puro é a mesma coisa que o Deus da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora eu pretendo seguir para uma parte crucial do vídeo, onde eu ataco a tese do Guilherme justamente na falsa pretensão de que, para negar esse argumento, você precisa negar a causalidade e, portanto, todo o conhecimento científico da humanidade. E, para me ajudar nisso, eu gostaria de chamar o Immanuel Kant. O Guilherme insiste em dizer que os autores ateus não conhecem o argumento cristão. E, embora Kant não seja exatamente um ateu, ele ainda assim demonstra a invalidade da primeira via, justamente como um autor que se importa tanto com a existência de Deus, com o assunto da existência de Deus, que não deixa esse assunto se sustentar pelo pilar fraco que é a primeira via. Na seção que ele introduz a dialética transcendental, no livro da Crítica da Razão Pura, o Kant diz que é uma tendência natural da razão pegar regras que funcionam perfeitamente na experiência física, como a própria causalidade, tentar aplicar elas em contextos que estão absolutamente fora do nosso alcance. Observar a causalidade na experiência sensível, sensibilidade essa que o Guilherme parece dar muita importância, levando em consideração o exemplo da garrafa caindo, e deduzir que essa mesma causalidade se aplica de fora do universo para explicar o surgimento da própria realidade é um erro de jurisdição. Como diz Kant, é querer que o argumento, abre aspas, ascenda do condicionado no fenômeno para o incondicionado no conceito. Mas aí tu me pergunta, o argumento do Tomás de Aquino não é perfeitamente lógico? Sim, ele é válido, logicamente. Mas para o Kant a lógica garante apenas que o argumento, que o pensamento não tem contradições. Ele não cria realidade. Pensa na causalidade como um jogo de xadrez. As regras funcionam perfeitamente dentro do tabuleiro ali, o cavalo anda em L, o bispo anda na diagonal. Mas se você tirar as peças do tabuleiro e tentar aplicar essas regras no meio da tua sala, elas perdem completamente o sentido. Para o Kant, e isso é um exemplo que eu trago, a causalidade é uma regra do nosso tabuleiro, no caso, o espaço e o tempo. Quando o Guilherme, segundo Tomás de Aquino, pega a causalidade e aplica a um ser que é atemporal e imaterial, está fora desse tabuleiro, na nossa realidade, essa regra quebra. Vocês percebem que a gente não precisa jogar a causalidade fora? A solução kantiana mantém a causalidade intacta,
mas a deixa no lugar ao qual ela pertence, no mundo físico, na experiência humana e na pesquisa científica. O que nós não podemos fazer é contrabandear a causalidade para fora do universo para tentar provar aquilo que, por definição, não pode ser provado. O Guilherme tenta provar a existência de Deus utilizando o modelo metafísico do movimento através da lógica, mas ele esquece que a lógica é uma ciência e que os antigos e medievais também consideravam a metafísica uma ciência. Quando Santo Tomás está construindo o argumento da primeira via, ele considera que ele está fazendo ciência. Só para o Guilherme, depois de 700 anos, vindo dizer que a ciência é insuficiente para provar Deus. Se é plenamente possível provar logicamente a existência de Deus, e a lógica, como sabemos muito bem, é uma ciência, então é necessário que ou o argumento seja verdadeiro, e nesse caso Deus realmente existiria, e a ciência moderna iria precisar aceitar esse fato, coisa que o Guilherme rejeita, pois ele diz que é impossível provar Deus através da ciência, ou é necessário que haja, assim como em todo argumento, algum problema nas premissas que o falsifique. O problema da primeira via está justamente na pretensão de ciência no modelo metafísico da realidade e de como Santo Tomás de Aquino tenta aplicar a causalidade que observamos na realidade, nos fenômenos, utilizando a linguagem de Kant, aos números, às coisas em si. É claro que é impossível provar a existência de Deus através da ciência moderna, que legisla sobre conceitos como tempo, espaço, de uma forma mais empírica, mas é absolutamente impossível para os homens comprovar a existência de qualquer coisa fora da realidade que nós experienciamos. E Kant sustenta muito bem essa interpretação. O Guilherme diz que é impossível uma prova científica de Deus, mas o senso comum relaciona muito a verdade com a ciência. É claro que toda ciência é verdadeira, mas nem toda verdade é exatamente científica. Porém, se eu digo que é possível provar logicamente a existência de Deus, mesmo que sem apelar a recursos empíricos, eu não estou fazendo ciência, se eu interpreto ciência como mais ou menos um sinônimo de verdade, eu não estou fazendo ciência, de certo modo? Se a primeira via realmente provasse a existência de Deus sem mais discussões, muita coisa da nossa vida cotidiana seria diferente.